Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Em Família. Estamos muito felizes com a sua companhia mais uma vez. Hoje é domingo, 3 de dezembro. Nós vamos estudar a lição Um Hebreu em Atenas. E como de costume, antes do nosso estudo, nós vamos orar. Júnior, ora para a gente? Vamos orar. Santo e amado Deus, estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Pai. Essa mensagem que tu preparaste para cada um de nós nos ajuda com a presença do Santo Espírito nos dando entendimento. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição desse domingo inicia com a pergunta número 1, que diz o seguinte: o que levou Paulo a Atenas e como reagiu ao que encontrou ali? A referência bíblica para responder esta pergunta está em Atos, capítulo 17, dos versos 1 a 16. A referência bíblica é muito importante, nós já mencionamos aqui no nosso estudo de sábado, que é imprescindível a leitura do capítulo 17 de Atos, para nós aprofundarmos o tema, acompanharmos o estudo ao longo da semana. E nós separamos aqui, para responder essa pergunta, a leitura dos versículos 13 e 16. Nós vamos ler juntos agora. Versículo 13 responde a primeira parte da pergunta, diz assim: mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. E o versículo 16 responde a segunda parte da nossa pergunta. Versículo 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E a partir dessa leitura e da leitura completa, nós podemos deixar como sugestão de resposta para a primeira pergunta: o que levou Paulo a Atenas? Alguns judeus agitaram o povo em Bereia contra Paulo. E como ele reagiu ao que encontrou lá em Atenas? Ele se indignou com a idolatria que encontrou em Atenas. E assim nós damos continuidade ao estudo da semana e estamos vendo o apóstolo Paulo em missão. Nós já vimos que a chegada de Paulo em Atenas foi antecedida por várias situações de conflito em Bereia, em Tessalônica, e agora está em Atenas. E diz o autor da lição que ele encontra uma cidade cheia de ídolos. Então, era nesse campo missionário que Paulo agora estava inserido para cumprir a missão do Senhor. Uma cidade entregue à idolatria, mas também à filosofia, à sabedoria, o saber humano estava muito presente ali. Nós já vimos no início da semana que Paulo tinha alguns grupos específicos ali que já conheciam a base do judaísmo. Mas Paulo, vendo aquela idolatria, vendo aquela situação, diz que ele vai ficar agitado, ele vai ficar com o seu coração cheio de desejo de levar uma mensagem de esperança para aquelas pessoas. Então, ele vai percorrer a cidade, ele vai ter compaixão pelos atenienses e ele vai empreender uma ação para chegar àquelas pessoas. Ele vai às praças onde aquelas pessoas estavam para então poder, junto àquelas pessoas, numa abordagem nova, numa abordagem adequada para aquela necessidade, para aquela realidade, ele vai alcançar essas pessoas. É um belo exemplo para nós. Assim como Cristo se misturava com as pessoas, Paulo também se misturava com as pessoas, nós precisamos hoje ir aonde as pessoas estão. Muito bem, seguindo o estudo, a lição ela vai trazer uma aplicação para os nossos dias, né? Como nós vimos aí, Paulo encontrou um cenário não muito favorável ali em Atenas, de idolatria, como o papai já ressaltou. E a lição vai dizer que hoje nós também vivemos situações parecidas nas grandes cidades, né? Embora muitos não tenham essa sensibilidade de enxergar essa idolatria, mas ela existe. E nós precisamos estar atento a isso, assim como Paulo estava.
né? Hoje nós temos, mesmo que de forma indireta ou direta mesmo, muitas festas religiosas na nossa cultura inserida. Enfim, a idolatria ela está presente no cotidiano dessas cidades. Então, a primeira lição que nós podemos tirar daqui é justamente isso, ter essa sensibilidade de enxergar essas pessoas, né, e ter essa noção de que nós precisamos levar a esperança, o evangelho da salvação para essas pessoas. Importante, né? Esse conceito precisa ser ampliado, porque muitas vezes nós, como cristãos, acabamos, em certo sentido, assim, amortecidos, né? Com relação a essa realidade. E Paulo tinha esse sentimento de indignação, um sentimento de compaixão pelas pessoas também, porque ele entendia que essas pessoas morreriam longe de Deus sem ter a chance de conhecer a verdade. A lição vai pontuar essa questão da missão global, né? Ele entendia que o evangelho era para todos, deveria alcançar todos os grupos de pessoas. Da mesma forma, nós precisamos ter essa compreensão também. Isso é importante, essa visão que o Espírito Santo nos dá para, ao cumprirmos a missão, alcançar os diversos grupos ali. Então, Paulo enxerga esse grupo que não está na sinagoga, não são judeus, não são gentios piedosos, mas que precisavam ser alcançados, né? E ele vai entender, como nós já pontuamos, que a abordagem desse grupo não poderia ser a mesma dos outros grupos, porque não ia surtir o efeito. A visão de mundo deles não era a mesma. As crenças que os judeus tinham e os gentios piedosos não batiam com a dos atenienses que estavam ali, não tinham sido alcançados. Mas eles careciam de salvação tanto quanto os outros. E Paulo, que era um erudito, um homem de letras, um homem profundamente conhecedor tanto da cultura judaica como da cultura secular mesmo, grega, ele vai abordar esse grupo no seu campo de ação ali nas praças e vai chamar atenção para aqueles ídolos que eles adoravam. E ele vai achar uma ponte num altar ao Deus desconhecido. Então, é uma abordagem nova, ele diz, olha, esse Deus desconhecido que vocês têm um altar aqui, porque eles tinham um panteão para todos os deuses ali, praticamente. Então, Paulo vai dizer, esse Deus desconhecido é esse que eu prego. E aí, foi a deixa que ele achou para começar um trabalho junto a essas pessoas. Diz o estudo bíblico aqui, o estudo da lição, aliás, seria necessário uma abordagem inteiramente nova. E Paulo vai usar essa abordagem nova e vai ter sucesso em certa medida. Nós precisamos também ter abordagem nova para grupos diferentes daqueles com os quais nós estamos acostumados a trabalhar. Essas pessoas, né, pai, eles não tinham a referência do Deus de Israel, né? Não era a mesma situação que de um trabalho com eles, de um trabalho com os judeus ou com os gentios piedosos. Eles não tinham essa base que o povo de Israel tinha. E a lição vai fazer essa aplicação para nós, dizendo que nós também devemos alcançar essas pessoas. E como Paulo, precisamos fazer adaptações. E a lição conclui, uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode não ser útil em Bangkok. E assim a nossa realidade se dá. Nós temos grupos de pessoas diferentes no nosso convívio e a abordagem que funciona com alguns pode não funcionar com outros. Cabe a nós nos colocarmos à disposição da missão, influenciados pelo Espírito Santo, pedindo a ajuda de Deus, a maneira correta, uma abordagem nova, diferente, que alcance, que ajude pessoas de todas as classes, de todos os grupos, a se aproximar de Deus e aceitar o Evangelho. Estudar a Palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal.
Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.